Nunca um game é jogado de duas maneiras, inclusive pela mesma pessoa. Assim como Heráclito já havia dito que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Então, o que será do mundo pós uma situação dessa na qual estamos vivendo? Hoje eu estou aqui, nessa breve jornada de alguns minutos, para podermos falar sobre a convergência dos caminhos de um gamer e de um professor. E falando em jornada, eu gosto muito das palavras de Proust, quando ele diz que o caminho do conhecimento não vem de novas paisagens, mas sim novos olhares. E dessa razão, eu vou falar duas palavras que todo mundo conhece e sabe muito bem o que é: jogos e educação. Dessa maneira, como tudo na vida, quando a gente resolve aprender, quando a gente resolve estudar, encontramos universos infinitos. Encontramos autores, livros e ideias. E nem sempre existe um consenso entre tal pensamento. Então, daqui para diante, quando eu falar em jogo, vocês vão pensar naquilo que vocês gostam de jogar. Podem ser jogos digitais, com aplicativos ou consoles, jogos analógicos, clássicos ou modernos, práticas como sudoku, palavra cruzada, regras que você mesmo inventou e até mesmo aquele desafio do TikTok. Dessa maneira, os jogos, dessa maneira, existe uma outra coisa em relação aos jogos que eu gostaria de dizer. Eu não acho que os jogos são como se fossem a vida. A vida não é um jogo. Respeito quem diz, porém não concordo. Os jogos fazem parte da vida. Na equação da vida, o jogo ele só é uma variável, que só vai ter benefícios quando bem entendido, no seu devido lugar. Por falar de vida, também tem a questão de educação. E quando eu falo educação, eu gosto de pensar nas palavras do educador do século XX, chamado Jiddu Krishnamurti. Quando ele diz que não existe diferença entre educação e a vida. E se existe, é porque alguma assimetria necessita ser resolvida. Quando começamos a estudar esta jornada entre jogos e educação, encontramos uma teoria chamada ludoliteracia. Em seu primeiro ponto, esta teoria diz que para aprendermos a jogar, para começarmos a jogar, necessitamos aprender como as peças funcionam, o que fazem os botões. E depois que aprendemos, continuamos nos esforçando para aprender a jogar bem e para vencer. Isso, na minha opinião, se aproxima muito do que eu chamo de santo graal da educação, o aprendizado autônomo. O fato é que nem todo mundo que joga conseguiu desenvolver autonomia de aprendizagem. Talvez aí exista um campo fértil para um professor e um gamer. Não importa o período da humanidade que nós olharmos. Sempre vai haver a motivação para jogar. E sempre vai haver a necessidade de aprender. E com isso também as desculpas para não fazer lição de casa, estudar e tudo mais. Se eu olhar para o futuro, eu não tenho muita coisa para dizer. Me baseando nas palavras de Gerd Leonhardt, ele diz que com as mudanças culturais que aconteceram durante o período de pandemia, nas próximas décadas, a tecnologia vai evoluir centenas de anos. Mas uma coisa eu me arrisco a dizer. Essas tecnologias certamente serão testadas, serão popularizadas frente ao público através dos jogos. Para o passado, eu gosto de criar um exercício de abstração. 150 mil anos atrás, África, num ponto onde hoje se localiza a Tanzânia. Haviam dois de nossos ancestrais. Um que gostava de atividades lúdicas e outro que não. Mas, por favor, quando eu falo Homo sapiens e atividades lúdicas, não é para imaginar o Homo sapiens jogando PlayStation, Xbox ou um PC Gamer. Jogos e atividades contextualizadas
com o seu nível tecnológico respectivo. Frente a um desafio, qual dos dois teria maior capacidade de sobreviver? Eu arrisco dizer que seria aquele que jogava, pois ele possuiria uma memória muscular, capacidade de improvisação e até certo nível de sociabilidade e liderança. Talvez agora no presente você esteja pensando, jogo ou logo sobrevivo? E eu digo não, porque naquela época o jogo se assemelhava muito ao que o Freud falava do bebê e da carretilha. O jogo para entendermos o ambiente no qual vivemos. O jogo hoje, nesse momento, inclusive numa era de Big Data, ele traz uma linguagem comum. Talvez a relação com o jogo e a competitividade do mundo seja em entender o jogo. Mas, analogamente ao jogar e sobreviver, talvez hoje a palavra seja adaptação. Vou dar um exemplo da educação. Os professores acostumados com a aula frontal, com o palco italiano, se viram obrigados a ir para casa e no dia seguinte transmitirem as suas aulas, igual streamers e youtubers já faziam com os jogos. E veja só a quantidade de ferramentas, a quantidade de aplicativos e práticas comuns aos gamers passaram a incorporar rotinas, tanto corporativas quanto escolares. Vou dar um exemplo. Os ambientes 3D, os metaversos. Multiplicou-se o número de instituições, faculdades, museus, que começaram a utilizar meta-universos. Mas quando a gente fala do caminho de um gamer e de um professor, essas respostas elas não vão estar expressas em estatísticas, em números, na qual nivela todo mundo em dados. Elas estão em narrativas, elas estão em histórias. E para isso eu gostaria de trazer duas histórias para vocês. Primeira delas, anos 80, uma criança que teve uma semana que foi uma verdadeira montanha-russa. Primeiro ele ganhou um Atari. Depois, ao se recusar a fazer o alfabeto que a professora tinha pedido, afinal já tinha aprendido a ler e escrever sozinho, ele é compulsoriamente mandado fazer exames neurológicos como forma de punição. Óbvio que os exames não demonstraram nada, a não ser o óbvio, como uma hiperatividade, questão de atenção, mas nada que prejudicasse a vida dessa criança. O fato é que a criança triste, e a mãe tentando, com todos os seus esforços, melhorar o humor, fala para que ele escreva uma cartinha para o cometa Halley, que naquele momento passava pela Terra. E a criança redigiu, querido cometa, da próxima vez que você voltar para a Terra, eu lhe prometo que terei histórias melhores para contar. Só que a criança não tinha noção do ciclo do cometa. Já já eu volto para falar da criança e do cometa. Anos 2000, um professor de uma disciplina regular vê uma arbitrariedade feita pelos gestores de uma determinada escola contra um grupo de alunos, os prejudicando. Esse professor desistiu de dar aula, desistiu de um mestrado que estava quase concluindo, e pouco tempo depois sofreu um acidente. Entre as dúvidas e angústias de precisar voltar a andar, de tentar encontrar uma nova sustentabilidade, um novo ikigai para a sua vida, ele resolveu comprar um videogame. E jogando em pouco tempo, ele falou, nossa, mas isso é muito legal. Poxa, eu preciso compartilhar essas coisas que eu estou vendo na tela. E ele criou um blog. Em pouco tempo, o blog começou a ter milhares de visitas por dia. Ele se tornou uma referência, chegando até mesmo a apresentar suas ideias para líderes de Estado. Igual a esse professor, eu também sou um professor que ensino com os jogos. E eu vou compartilhar para vocês a minha receita. Eu sempre faço 3 perguntinhas quando eu vejo um jogo. Pergunta número 1. O que esse jogo me ensina? O que eu posso aprender com esse jogo? Pergunta número 2. Como que eu vou compartilhar o que eu estou aprendendo? Pergunta número 3. O que você aprendeu com esse jogo? Minha ideia, mais sua ideia, uma terceira ideia. E agora, nesses tempos, eu também tenho mais 2 perguntinhas. Como que os jogos podem nos ajudar nesse momento no qual estamos vivendo? E o quinto é se você já jogou Foldit.
muito além de ser um jogo muito legal, trata-se de uma iniciativa da Universidade de Washington, na qual o jogo extrapola o próprio jogo. Quanto mais pessoas jogam, mais dados são gerados e mais bases para cientistas médicos modelarem as informações e trazerem tratamentos para doenças. Inclusive, ano passado, foi criada uma fase específica relacionada ao coronavírus. Chegando aqui na conclusão, eu gostaria de deixar uma reflexão. Quando eu era adolescente, os jogos vinham em cartuchos como esse. E quando o jogo travava e o sistema tinha algum problema, a gente tirava ele do console, assoprava, colocava ele no console e esperava o console ligar. Analogamente hoje, quando o sistema atualiza. O jogo para, mas a vida não para. E talvez a Terra, o sistema do nosso planeta, esteja muito carregado, porque essa atualização está demorando muito. Mas a reflexão que eu quero deixar aqui é a seguinte. Diferente daquela historinha que eu contei dos dois personagens, que foram postos de um modo de espera, individualmente, agora o mundo foi posto em espera coletivamente. Estamos todos na mesma linha de partida, no final de um epílogo, no começo de um novo prólogo. Por que não pensarmos no que está por vir? No meu caso, eu vou pensar na relação de jogos e educação. E como eu havia prometido, talvez algum de vocês já conseguiu fazer a conexão e entender quem era a criança e o professor. Talvez estejam perguntando, mas como eles estão agora? E eu posso dizer, bem, aqui nesse palco. Com isso, nós temos uma questão. Foi feita uma promessa para o cometa. Se o cometa passasse hoje, parafraseando Shakespeare, eu poderia dizer que foi uma vida de games e fúria. Uma história contada por um bobo qualquer. Mas, na verdade, eu diria que eu ensinei como um gamer, joguei como um professor e sempre me esforcei para viver como um ser humano. E tive experiências de vida fantásticas como essa. Só que o cometa vai passar daqui exatamente 39 anos e 277 dias. Caso eu não esteja mais aqui, quando o cometa passar, e vocês se lembrarem, conte a minha história para ele. Muito obrigado.